Um dia, faz pouco tempo, eu comprei uma garrafa de vodka. Só que eu não tomei, então ela tá lá na geladeira e toda vez que eu abro a geladeira eu vejo. Daí num dia desses eu abri, olhei pra garrafa, a garrafa olhou pra mim, eu fiquei com isso na cabeça e comecei a pensar em efeitos do álcool sobre a gente. Comecei a lavar a louça e fiquei lá viajando pensando em situações sociais que como o álcool quebra as barreiras sociais e tal. E nisso começou a formar um monte de situação hipotética na minha cabeça. E assim começa o meu processo criativo. Geralmente é assim, eu só viajo em hipóteses aleatórias e pronto, tô fazendo uma história. Aí o que acontece? Eu gosto muito de quebras de expectativa. Ou nem isso, na verdade eu gosto muito de quando tem um elemento que não exatamente combina com o resto da cena, sabe? Tem alguma coisa que se destaca ali. Então eu começo a pensar de propósito em coisas discrepantes para aquele cenário. Por exemplo, eu tô pensando em bar, gente bêbada, gente se pegando e tal, o que seria discrepante? Aí eu penso que no ambiente intelectual, acadêmico, ou algo muito sentimentalmente profundo, aí, sei lá, biblioteca, literatura, poesia, eu gostei de poesia, aí pronto, temos uma cena. Tem uma boate, galera bebendo pra cacete, alguém puxa um caderninho do bolso e começa a recitar uma poesia que escreveu. E isso tá passando na minha cabeça igual um filme, quase como um sonho, assim. Eu não tenho muito esforço ativo da minha parte, sabe? Eu tô assistindo a cena por fora e ponto. E aí, a partir dessa cena que começam a surgir os personagens, um contexto e uma história. Aí, assim, eu tenho certeza que isso vai contra muitos métodos recomendados pra criar história. Isso não é um tutorial, tá? É só um relato do que dá certo pra mim. E tem motivos muito específicos pra dar certo pra mim. Primeiro deles é que eu faço histórias autorais, eu não tô trabalhando pra ninguém. E segundo, é porque eu gosto muito de um tipo específico de narrativa, que é aquele que não conta necessariamente a história inteira, ou ao menos não da forma convencional, pelo início, meio e fim. Como um exemplo disso, eu vou usar um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, que é A Morte de Stalin. Um filme de comédia que eu assisti por acidente no cinema. Sabe aquelas ocasiões que você entra no primeiro filme que tá passando porque não tem mais o que fazer? E aí eu saí do cinema maravilhada porque o filme é fantástico. Enfim, a primeira cena começa num concerto, um concerto musical, tá? A orquestra tava acabando de tocar quando o telefone dos organizadores toca. Aí um deles atende e, 5 segundos depois ele desliga e fala pro outro que o Stalin quer uma gravação daquele concerto daqui a 2 horas na mesa dele. Só que eles não gravaram. E aí rola uma puta confusão, um desespero pra eles conseguirem tocar de novo o concerto inteiro e gravar e entregar pro Stalin a tempo. E aí precisa chamar um monte de gente aleatória da rua pra preencher o espaço, né? Fazer a acústica certinha ali do ambiente, parecer que eles gravaram de verdade. Isso é real, isso é um fato que aconteceu mesmo. Então, o interessante da cena não é o quão criativa é a cena em si, mas sim o porquê dela ter sido escolhida pra abrir um filme que não tem relação direta com ela. É uma cena que não mostra os personagens principais, não faz nenhuma menção de morte, de nada. Então, assim, por que escolheram essa cena, aparentemente desconexa do resto do tema central do filme, pra abrir o filme? É porque essa cena é claramente uma fatia recortada do meio de um contexto complexo. Você olha essa fatia como se fosse uma fatia de bolo, tô pensando em bolo, aí você olha a fatia e percebe que ela saiu de um bolo, saca? Você percebe o tipo de bolo, você sabe o recheio do bolo, você tá olhando pra fatia dele. E traduzindo pra situação real, isso quer dizer que você percebe o contexto em que aquela cena tá inserida, você percebe quem é o Stalin e o que ele representa, com base no efeito que ele causa sobre aquele momento e sobre aquelas pessoas e aquele lugar específico, sabe? Você não precisa acompanhar exatamente o que tá acontecendo ao redor, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois pra chegar até ali. E isso é exatamente o que eu gosto e o que eu tento reproduzir nas minhas próprias histórias. Eu gosto que elas passem essa sensação de estarem inseridas num contexto que é mais percebido do que explicitamente contado. E é por isso que dá certo pra mim, dá certo começar criando uma história a partir dessa fatia solta dela. Eu vou entendendo os arredores e expandindo a história quase da mesma forma que eu faria como espectadora de um filme que é assim. E aí fica mais fácil pra mim de perceber o que precisa ser contado explicitamente e o que pode ficar entre as linhas. Aí agora, finalmente, vamos falar do personagem. Porque eu já tenho uma situação, eu tenho uma cena, eu tenho essa fatia solta da festa que tem uma galera e alguém começa a recitar poesia. Aí a primeira pergunta que eu me faço, foi ele que escreveu essa poesia? Eu vou imaginar que foi. E aí, nesse caso, ele teria cara de alguém que você não espera que escreva poesia. Sempre pensando nas pequenas discrepâncias e quebras de expectativa. Então ele não tem cara de quem escreve poesia. Ele é um jovem descoladinho, com carinha de bobão, assim, tipo aquele aluno palhaço da escola. Então temos aí uma personalidade surgindo a partir de uma cena, de um contexto que a gente ainda nem conhece. Mas calma, vai aos poucos, vamos pensando aos poucos. Aí, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de basear a aparência dos meus personagens em pessoas reais.
legais, porque isso me ajuda a sentir a pessoa como se ela fosse real de alguma forma. Aí uma coisa que eu gosto muito de fazer é imaginar qual ator eu escolheria pra interpretar esse personagem. E aqui nesse caso do poeta, a primeira imagem que me veio foi o Robert Downey Jr. jovem, porque ele é todo meio rockstarzinho, meio debochadinho. E outro que eu pensei foi no Steve Buscemi jovem, que... Sim, falando sério, desde que eu descobri que ele já foi jovem um dia, eu tenho um super crush e ele tem uma carinha meio engraçada. Então, assim, casa o charme de rockstar do Robert, mas a gracinha do Steve e pronto, surgiu o Victor, o aspirante a poeta. Meu traço é estilizado o suficiente pra parecer que é um personagem realmente original, mas se eu colocar lado a lado assim, dá pra perceber de onde veio, eu acho. Então pronto, agora que eu já tenho um personagem e que eu já consigo enxergar como uma pessoa, dentro da minha cabeça eu consigo sentir esse personagem como se ele fosse uma pessoa, é agora que eu vou deixar ele me contar a história dele. Eu não vou impor uma história pra ele, eu vou pensar em situações e deixar que esse personagem aja da forma que ele quiser agir dentro dessa situação. Vou dar um exemplo, né? Vamos voltar lá pro cenário da festa. Nessa festa ele sobe na mesa, recita o poema, põe a alma dele pra fora assim com esse poema e aí ele, sei lá, ele vomita também. E aí ele cai, né, dá PT. Aí o que acontece? Alguém socorre ele e leva ele embora. Aí chega na casa dessa pessoa, né, ele não sabe onde tá, e aí ele faz piada sobre isso, sabe? Ele é o tipo de pessoa que reage a tudo fazendo graça. A pessoa enfia ele no banho, porque ele tá todo cagado de vômito. E aí, uma hora ele sai do banheiro, né? Vai deitar pra dormir. E aí é que ele chora. Ele chora muito. Chora de soluçar, assim. E aí eu penso, pô, talvez ele tenha chorado porque ele fez alguma merda muito grande e ele não sabe lidar com isso. Essa hipótese explicaria o comportamento dele até ali. Explica o porquê dele agir tão festas, bebidas e piadas o tempo inteiro. Porque, na verdade, ele tá se escondendo de alguma realidade ruim. Ele tá com medo, ele tá com muito medo. Por que ele tá com medo? Porque no dia seguinte ele tem uma parada muito importante pra fazer, uma parada tão importante que pode custar a vida dele, e essa coisa é decorrente da coisa ruim que ele fez no passado que ele tá tentando fugir. Enfim, dá pra entender como é que é mais ou menos o meu processo? Na verdade, eu não sei como é que a maioria das pessoas faz. Comenta aí o jeito que você faz, eu não tenho a menor ideia de como os outros fazem, mas eu tenho a impressão de que eu faço as coisas ao contrário, porque eu começo pensando da cena específica, né? E aí, a partir desse momento é que eu começo a expandir e formar a história. Mas é isso aí, é assim que eu crio meus personagens, é assim que eu crio minhas histórias. Então tchau, valeu aí por ter assistido.